Olá, queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Me deem notícias, escrevam aqui pra mim, me falem como é que vocês estão, como é que vocês estão passando, como é que tá sendo esse período pra vocês, como é que tá sendo essa coisa das aulas remotas. Falem comigo aqui, coloquem aqui no YouTube ou podem colocar lá no Google Sala de Aula. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, escrevam aqui ou no Google Sala de Aula me dizendo o que vocês não entenderam, tá bom? Eu vou fazer então essa semana ainda, prometi a Vitória que eu ia fazer um vídeo corrigindo as questões, tá? Eu vou fazer ele como se ele fosse uma revisão, tá? Então eu vou fazer no final de semana um vídeo corrigindo os exercícios. E aí eu vou pegar todos os exercícios da apostila e a gente vai respondendo, tá bom? Vou fazer um vídeo só sobre isso. Vamos falar então sobre vigência de lei e sobre lei. Bom, primeira coisa que você precisa entender é que a lei ela vai precisar ser criada e ela vai passar por 3 fases de criação: a elaboração, a promulgação e depois a incorporação dela dentro do ordenamento jurídico, da publicação e tudo mais. Bom, quando é verificado através de um fato social que é preciso criar uma lei ou modificar uma lei anterior porque ela envelheceu, é preciso, então, se fazer um projeto de lei. Então, o poder legislativo é, em regra geral, o poder a quem ficou delegado o poder de fazer leis. Ele é o único que pode fazer leis? Não. A gente vai encontrar a possibilidade da iniciativa popular, por exemplo, na elaboração de leis. A medida provisória por parte do presidente da República para fazer leis. Então é possível compartilhar de forma excepcional a competência para fazer leis. Mas em via de regra ele está no poder legislativo, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores que vão fazer a lei. Depois que eles fazem esse projeto, ele é aprovado, ele vai para a mão do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente, para que ele possa sancionar, tá? Então, quando é feita a percepção na sociedade de que há algum fato, alguma situação em que eu preciso criar uma lei, é feito um projeto. Esse projeto, essa elaboração inicial, ele vai se chamar normalmente a gente chama de PL, né? Que é o projeto de lei, e ele vai ganhar um número quando ele é protocolado. Ele vai ter um autor ou autores, é possível mais de um deputado, mais de um vereador, mais de um senador fazerem, é muito comum eles fazerem isso. Eles vão protocolar e esse vai começar um processo legislativo. Nesse processo legislativo vai se criar uma série de fases para que esse projeto se torne uma lei. E aí, uma das coisas importantes que eu preciso trazer é um estudo. E nesse estudo eu vou trazer para os outros deputados, senadores, vereadores, a importância da criação e surgimento desta lei. E aí eu vou, de alguma forma, convencê-los, né? A lógica seria o convencimento pelo bem comum. Então, se essa lei é boa para o povo, não interessa se ela é da esquerda, da direita, do centro, de onde que ela vem, se ela vai ser realmente boa para a população, ela deve ser aprovada. Esse deveria ser o sentimento, o pensamento do político. Mas a gente sabe que na prática as coisas não acontecem assim. Então é por isso que a gente está falando aqui das questões teóricas, tá, gente? Do como deveria ser. Não quer dizer que eu não saiba como é que as coisas são. Eu sei como as coisas são, mas a gente está aqui para aprender o certo e não o errado. O errado a gente já sabe da vida, tá bom? Então, nesse processo, eu vou fazer o projeto, ele vai passar por uma série de comissões para verificação desse projeto, da legalidade, da competência, até mesmo gramatical, de língua portuguesa. Eu vou fazer tudo isso, até que ele vai para o momento de deliberação, onde eu vou apresentar aos meus colegas, né, da Casa Legislativa o meu projeto e ele vai para votação. A votação, que é o momento de deliberar, votar, ele deveria ser o momento em que as pessoas, conhecendo o projeto, votam. Mas, infelizmente, hoje em dia eles não fazem assim. Eles votam hoje em grupo, né? Então, o líder do partido vai dizer para eles como eles vão votar. Então, na verdade, hoje você conversa com o líder do partido e o líder do partido diz para você se você vota sim ou não. Às vezes você não sabe nem o que estão votando. O líder mandou votar sim, mandou me abster, mandou votar não, ele vota. Infelizmente, grande parte do nosso corpo legislativo é massa de manobra. Não sabe nem o que está fazendo ali. A verdade, infelizmente, é essa.
Depois que ele passa pela deliberação, e se o projeto for recusado, ou seja, os parlamentares acharam que esse projeto não era bom, não era importante para ser feito, ele é arquivado. Se o projeto for aprovado, ele vai para a mão do chefe do Poder Executivo, então o prefeito, o governador ou o presidente, e ele vai sancionar. Na sanção, ele vai aprovar o projeto, e a partir desse momento, esse projeto se torna lei. Bom, se ele não aprovar esse projeto, ele pode ser arquivado ou pode ser levado para nova votação pela Casa Legislativa, onde vai se cassar, a votação vai se cassar o veto do chefe do Executivo, tá bom? Então, é lógico que eles não fazem sempre isso, tanto o veto como a cassação, às vezes é uma briga política, mas é interessante que às vezes realmente não é incomum acontecer, acontece. Mas é porque muito comumente eles não estão caminhando no mesmo sentido, não estão vendo a mesma coisa. Bom, quando eu sanciono esta lei, ela vai depois para, que é o momento da promulgação, onde eu incorporo esta lei dentro do ordenamento jurídico, que é um ato administrativo, e depois para a publicação, que é o Diário Oficial, que é tornar público. E é o setor de relações públicas das câmaras, das casas legislativas, que vão falar com os repórteres, dar notícias, para que a população venha saber dessa lei. Em via de regra, a lei não é imediatamente obrigatória, ou seja, a gente não diz que a lei ela já surge, já nasce vigente. A lei muitas vezes nasce, existe, ela vale, mas não está em vigor. A vigência é exatamente o fato da lei já ser obrigatória, é uma lei que já deve ser cumprida. Muitas vezes é necessário que a sociedade se prepare para o cumprimento desta lei. É necessário fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, modificar o seu comportamento. Então, para que eu não seja pego de surpresa, eu vou muitas vezes criar uma coisa chamada vacatio legis. Se escreve vacatio, mas se fala vacatio, porque o T em latim tem som de C. Então, a vacatio legis é o tempo vago da lei. Ou seja, a lei existe, é válida, mas não tem força de obrigação, porque ela ainda não está em vigor. E por esse certo prazo, que é o tempo vago da lei, a vacatio legis, eu vou, então, fazer o quê? A educação do povo para o cumprimento desta lei. Então eu vou usar os meios de comunicação, muitas vezes os deputados, os senadores eles dão entrevistas, vão em programas, falam da lei, os repórteres falam. A própria sociedade vai se preparar para isso. Você vê, por exemplo, a lei de cadeirinha de criança, né? De cadeirinha de criança, de bebê e de criança mais velha no carro. Ela precisou que até a indústria se preparasse, ela teve que ter até uma vacácio prorrogada, porque a indústria não conseguiu produzir tantos carrinhos, tantos assentos necessários naquela época, naquele curto período de tempo. Então, é importante que a gente entenda que eu não seria justo eu cobrar a obrigatoriedade sem preparar a sociedade para isso. Então, na lei, que é na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ele vai dizer que a regra geral é de 45 dias para vacatio legis. Então, a lei, se o legislador não estabeleceu prazo diferente, é de 45 dias. A lei vai existir, é válida, mas não é obrigatória ainda, porque não está vigente. É importante esperar os 45 dias, mas é possível estabelecer prazo maior ou menor. Você pode botar 90 dias. Por exemplo, a reforma ortográfica ficou quase 2 anos em vacatio legis. O Código Civil de 2002 ficou 1 ano em vacatio legis. Então, muitas vezes, eu vou estabelecer um prazo. Lei de call center foi 6 meses. Eu vou estabelecer um prazo. Depois desse prazo, a lei se torna vigente e aí sim com toda a sua força de obrigação, né? É o que eu tenho que fazer e se eu não fizer, serei punido. Muitas vezes, inclusive, é comum eles fazerem blitz educativa, que eles chamam, em que eles param e abordam as pessoas para que elas possam ser orientadas do cumprimento da lei. A própria lei, uma lei municipal sobre o uso de máscara em público,
ela entrou em vigor numa segunda-feira, ou não, acho que foi na semana anterior, no final de uma semana anterior, e disse, olha, até quinta-feira todo mundo tem que estar de máscara na rua. Então, esses dias foram os dias que o legislador achou suficiente para, ou no caso foi o prefeito, foi um decreto, que ele achou o suficiente para que a população se preparasse. Pode acontecer ainda de você fazer uma lei sem vacácio, em que ela tem aplicação imediata. Essa é uma exceção. Normalmente a gente não faz assim. Normalmente a lei tem vacácio. Maior ou menor, ela costuma ter. Mas, por exemplo, quando a gente teve Olimpíadas aqui, foi criados vários feriados para facilitar a locomoção pública. Então esses feriados foram criados e imediatamente entraram em vigor. Eles foram temporários. Depois acabou a Copa do Mundo, acabou as Olimpíadas, acabaram esses feriados, tá? Então a lei, ela vai precisar desse período para adaptar à sociedade e a sociedade então se adaptar a ela. Para que a lei possa alcançar uma coisa que é muito importante, chamada eficácia. Depois que a lei entra em vigor, é que a gente vai ver se essa lei vai ser eficaz ou não. O que é eficácia? A eficácia jurídica de uma norma, de uma lei, ela vai se dar pela mudança de comportamento das pessoas. Ou seja, se essas pessoas estão cumprindo a lei ou não. Porque se a lei existe para encontrar o bem comum através dos limites, da ordem e de moldar os comportamentos, as condutas humanas, se ela não está fazendo isso, nós dizemos que essa lei não é eficaz, porque ela não está mudando o comportamento das pessoas. Se ela mudou o comportamento das pessoas, ela alcançou eficácia. As pessoas estão cumprindo, ela é uma lei eficaz. A gente não vai ter em lugar nenhum do mundo uma lei que alcance 100% de eficácia. Não é normal. Sempre vai ter um percentual menor de pessoas que transgridem as leis. Isso acontece realmente. Mas é lógico, quanto mais educado é um país, quanto mais civilizado é um país, menor a incidência de descumprimento das leis. No nosso caso, do nosso país, pela miséria, pela ignorância, nós temos um grande número de pessoas descumprindo leis, tá bom? E aí, entrando a lei em vigência, eu não posso argumentar questões pessoais para não cumpri-la. Então você vai ver, por exemplo, uma lei que eu sempre gosto de dar exemplo, que é uma lei que todo mundo conhece, que é o fumo em transporte público, principalmente em ônibus. A gente tem uma lei municipal que determina que não é possível fumar em transporte público, mas as pessoas fumam. Muitas vezes é o motorista que está fumando, e na época que tinha cobrador, o cobrador também fumava com ele. Aí vinha o vento da janela e jogava tudo na tua cara. Um horror. Você saía do ônibus fedendo a cigarro. A lei, essa lei municipal, se você tiver a curiosidade de procurar e ler, você vai ver que ela diz que o motorista deve fiscalizar isso. Então, se o motorista ele encontrar uma pessoa fumando, ele deve parar o ônibus e tirar a pessoa do ônibus. Pedir para ela apagar o cigarro e, se ela não apagar, retirar a pessoa do ônibus. Já viu a confusão? Vai dar até morte. Então, muitas vezes o motorista ignora. Porque a forma que a lei criou para sanção, para punição, não faz com que a pessoa tenha medo, né? E pode realmente criar um grande problema dentro do ônibus e colocar a vida de outras pessoas em risco. E acaba que é uma lei que não alcança eficácia, ninguém cumpre. É igual com relação a, você vai ver, por exemplo, os pardais no trânsito. Eles não diminuem a nossa velocidade ao longo do trajeto, só naquele curto espaço. Então, quando você vê um pardal, lá, aí você vai diminuir a sua velocidade, passa devagarinho, saiu da área de fiscalização do pardal, a pessoa acelera novamente. Então, ele não muda o comportamento realmente. Ele só muda num estreito pedaço, um estreito momento. Então, é uma lei que não alcançou plena eficácia, porque o certo seria você andar naquela velocidade por toda a via. É um problema. Porque há alguns locais em que você vai ter uma diminuição muito grande de velocidade ao longo da via. Bom, aí eu fiz aqui um quadro comparativo entre vigência e eficácia, tá? Então, para que a lei alcance eficácia, ela tem que ser vigente, porque a vigência é a obrigatoriedade da lei. Agora, se essa obrigatoriedade vai realmente mudar as pessoas, fazendo com que elas mudem, a gente vai ver só com o tempo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a nossa lei seca, as estatísticas mostram que o nosso Rio de Janeiro era o lugar que melhor tinha percentuais de eficácia dessa lei. Tem lugares que, por não ter fiscalização, não tem eficácia. É uma lei que o pessoal ri, brinca.
Aqui no Rio, a gente vê que muitas pessoas até se conscientizaram, passaram a andar de táxi, de Uber, pedir para alguém dirigir ou alguém não beber, né? E outros simplesmente baixam um aplicativo lá ilegal para ficar fugindo de blitz. Mas, enfim, isso novamente o que eu falei. Eu não consigo aderência 100%, mas eu tenho um grande percentual cumprindo, tá? O cinto de segurança é também hoje uma lei que você tem uma aderência muito grande. Isso mudou realmente o comportamento, que as pessoas não usavam cinto. Hoje elas têm uma utilização bem razoável. E aí a lei vai ser criada, ela vai ser aplicada para o futuro, para os fatos. Em regra geral, a lei é criada hoje para o futuro, para atingir fatos futuros. Bom, o problema é que muitas vezes essa lei ela não é feita para existir para sempre, porque o direito não pode ser eterno. Porque o direito tem a ver com uma sociedade, com o tempo. O direito precisa mudar, porque a sociedade muda. A gente não pode falar que hoje vive igual se vivia na Roma Antiga, com os deuses, com o Império Romano. A gente não pode dizer que vive hoje como vivia a nossa avó. A vida muda. A sociedade é muito dinâmica. Então nós vamos ter uma série de mudanças sociais que vão influenciar a lei, que foi feita muitas vezes num período, numa época, que dizia respeito a alguma coisa daquele passado, daquela situação. Então, por exemplo, a mulher não casar virgem já foi causa de anulação de casamento. Hoje não é mais. Então, porque numa época, para um povo, para uma sociedade, a mulher ser virgem, se casar virgem, era muito importante. Hoje, a importância se diluiu. Não vou dizer que para alguns grupos não seja importante. Pode ser, mas não é importante para toda a sociedade, como já foi no passado. Então, é interessante a gente perceber essa perspectiva, que as leis podem envelhecer, o direito envelhece. Então, todas as vezes que uma lei ela vai ter, de alguma forma, a sua não necessidade, ela vai precisar ser retirada do ordenamento jurídico, porque ela começa a não ser eficaz, ela começa a ser uma lei sem sentido. É uma lei que a gente ri, é motivo de piada. E o ordenamento não é feito para isso. Então, a gente tem uma técnica em que nós atualizamos o direito. Nós trazemos o direito para o tempo presente. Então, grande parte do direito vai sofrer modificações durante as décadas. Então, você não pode pensar, por exemplo, no crime de furto, o artigo 155 do Código Penal. Então, o furto, o código vai dizer assim: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, o furto, ele era um crime que, quando o legislador fez esse furto, ele pensou em 1940. Ele pensou no furto de dados, no furto de senha, no furto de sinal de telefone. Não, telefone até podia ser. No furto de sinal de TV a cabo, de internet. Não, ele não pensou nisso. Ele pensou no cara que batia carteira, que hoje em dia nem existe, mas existe bem menos, que hoje o pessoal prefere sair armado do que estudar, porque os caras estudavam, treinavam para bater carteira. E o bom batedor de carteira é o cara que tira a carteira de você sem você sentir. Porque com isso você garante a fuga dele. Ou ainda, não ter ninguém por perto, né? Hoje você tem muito furto de automóvel, mas o furto da pessoa em si, hoje, aqui no Brasil, é mais difícil. Então você vai ver que nessa perspectiva, a lei ela precisou ser alterada. Então foi criado outros parágrafos dentro do artigo 155 para eu adequar a lei ao tempo. Então foi criado o furto qualificado, que é o furto de energia, é o furto de sinal, para que eu pudesse punir de forma correta a pessoa que está furtando sinal e não a pessoa que está furtando uma carteira, que são situações completamente diferentes. O celular parou quando eu estava falando de furto de carteira. Então, assim, muitas vezes você vai ter um indivíduo que vai precisar de uma modificação. Desculpa, gente, o celular parou de gravar, não sei porquê. E aí agora eu vou ter que retomar. Então eu tava falando sobre furto
e as mudanças que o furso sofreu. Então, ao longo da história, a gente vai ter uma série de mudanças do ordenamento jurídico, da aplicação da lei, que vai fazer com que a gente, então, possa acompanhar as mudanças sociais. Nós tínhamos, por exemplo, o crime do adultério. Então, o crime de adultério, ele existia dentro do Código Penal e estava escrito no artigo que a pessoa que tivesse cometido adultério, ela poderia ser presa. A pena era pequena, mas existia o crime. Esse crime deixa de existir e saiu do Código Penal. Mas cometer adultério ainda é uma coisa errada? Sim, ainda é uma coisa errada. Só que ao invés de eu estar podendo processar esse indivíduo na forma da lei penal, eu posso processar na forma da lei civil. E aí, em vez de prisão, indenização. Você vai ver que nessa perspectiva, aconteceu que essa lei de adultério ela nunca alcançou eficácia. Por quê? As pessoas continuaram contraindo mesmo havendo risco de serem presas, né? E o pior dessa lei é que ela, quando foi feita, ela diz que a autoridade policial deve encontrar o casal em coito, em ato sexual. E aí, para nós do direito, o ato sexual é... A câmera desligou de novo. Vamos continuar daqui, tá? Falando sobre ato sexual. Então aproveita, tira as crianças da sala, eu espero. Porque a gente vai falar coisas agora que são um pouquinho impróprias. Tirou as crianças, podemos continuar? Então tá bom. Então, para o direito, o ato sexual ele vai se dar com penetração de pênis em vagina. Qualquer outro tipo de sexo não vai ser traição, porque era a forma como o código se expressava. E para ele, a grande importância da questão toda é a questão da perpetuação da espécie e da legitimidade dos pais, né? Do pai principalmente, de você ter certeza que aquele filho é seu. Então, precisava haver o coito. Outro tipo de sexo, beijo na boca, não era tido como traição. Então, essa lei, essa forma de ver a relação sexual, a relação entre homem e mulher, o casamento, é do passado. Hoje, você não vê mais o crime dentro do Código Penal de traição, do adultério. Hoje, você transportou essa perspectiva para o Código Civil e ampliou, porque agora... além do ato sexual, é muito maior, porque hoje o que implica é a questão da lealdade. Então você não tem apenas que não trair sexualmente o seu parceiro, você tem que ser leal. A deslealdade pode ensejar a traição, e é assim que o código vai ver, como uma situação, uma atitude de deslealdade, de traição, e vai fazer com que o casamento seja extinto por adultério. Da mesma forma que um ato sexual poderia extinguir o casamento, por traição também é deslealdade. Então essa perspectiva vai estar no Código Civil, no artigo 1513, qualquer pessoa que interferir na comunhão de vida de uma família, ela poderá ser obrigada a indenizar. Então, qualquer forma de interferência, inclusive até mesmo a traição. Então, essa mudança que a lei teve, essa atualização que a lei teve, só foi possível na nossa compreensão atual de que o direito não é eterno, o direito não é imutável. Ao contrário, o direito ele precisa ser dinâmico e acompanhar a sociedade. Então, da mesma forma que a sociedade muda, que os costumes mudam, que o namoro de hoje não é igual ao namoro da nossa avó, da nossa bisavó, que a sociedade mudou a sua forma de se vestir, os hábitos de alimentação, uma série de questões, também vai mudar os costumes e vão também essas práticas sociais interferir na questão da lei. Então, cada época, cada sociedade vai ter as suas leis. E é preciso que a gente faça com que o direito ele possa acompanhar a sociedade de forma dinâmica. E aí, por isso, preciso remoçá-lo, renová-lo, atualizá-lo. E como é que eu mato um direito? Com outro direito. Então, a gente diz que um direito extingue outro direito. Porque só através de uma lei eu extingo outra lei. E esse fenômeno é a revogação. Então a revogação é a extinção de uma lei por outra lei. O que na verdade vai acontecer é uma substituição de uma lei antiga por uma lei mais nova. Então esse fenômeno é essencial para que o direito possa continuar cumprindo a sua função de exatamente regular os comportamentos sociais, de alcançar eficácia e a lei não envelhecer. E portanto assim também o direito não
não envelhecer. Então, o direito está constantemente mudando, e esse não é um problema nenhum, ao contrário, ele precisa mudar para se ajustar às dinâmicas contemporâneas sociais, tá bom? Então, a revogação é a forma que a gente atualiza o direito, torna ele moderno, e eu vou fazer isso criando uma lei para revogar a lei antiga. Então, a lei nova substitui a lei mais velha. Há várias formas de você fazer a revogação. Existe a revogação total ou parcial. A revogação total também é chamada de abrogação. Nesse fato, já é bem simples de entender, que toda a lei foi revogada. Ela inteirinha vai ser extinta e ela vira história, não é mais aplicada. Agora, você vai usar a nova lei, que vai dar um novo tratamento jurídico àquele fato, ou simplesmente extinguir aquele fato como um fato juridicamente relevante, como o caso, por exemplo, da virgindade para o casamento. Hoje nem se tem um artigo sobre isso, simplesmente eu extingui o anterior e não coloquei nenhum outro no lugar, porque eu não quero regular este ponto. Então o legislador assim o fez. Então na revogação total ou abrogação, eu elimino completamente a lei. O Código Civil de 2002 foi abrogado, ele foi completamente revogado. Agora, cuidado, porque às vezes na prova é muito comum aos examinadores perguntarem abrogação ao invés de revogação total. Porque revogação total, eu já falo o nome, o que é mole, né? Agora saber que abrogação é abrogação já fica mais complicado, mais difícil realmente. E a revogação parcial é quando eu revogo parte de uma lei. Então o Código Penal ele vem sendo constantemente derrogado, ou seja, vários artigos, incisos, alíneas vêm sendo modificados, sendo eliminados ou acrescentados, mudada a redação. O artigo com referência, por exemplo, ao estupro, agora eu não me lembro de cor se é o 1200 e... Não, 1200 não. É o 224, 225, que é o crime de estupro, ele foi modificado. Quando eu fiz faculdade, dizia que o estupro era submeter mulher honesta à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Só que o mulher honesta logo, depois, até na época que eu estudava, logo caiu. Por quê? Ficava assim uma grande discussão, afinal de contas, quem é essa mulher honesta? O que é ser honesta? É a mulher que nunca passou ninguém para trás, que nunca mentiu? O que é a mulher honesta? Aí os legisladores diziam, os doutrinadores diziam, é a mulher que não é prostituta, então a prostituta não podia ser estuprada. Mas é lógico que a prostituta pode ser estuprada. Então isso caiu. Aí ficava só o quê? Submeter, constranger mulher a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. É que eu tô falando de cabeça. Aí, a questão toda é, homem não pode ser estuprado. O homem pode ser vítima de podia ser vítima de outros crimes sexuais. De estupro, não. Era um crime exclusivo contra a mulher. Aí, aconteceu um fato que deu ensejo a uma discussão enorme no direito. Um cara, lá no Rio Grande do Sul, ele foi a uma festa de swing. Não. Acho que foi bacanal. Aí, chegou lá e pensou, ele é heterossexual, e ele pensou, vou chegar aqui, vou fazer uma festa, vou me relacionar com todas as mulheres, eu vou me fazer. Ele foi sozinho. Chegando lá, ele teve relações sexuais com mulheres, mas também homens tiveram relações sexuais com ele, e diz ele contra a vontade dele. Ele foi a uma delegacia, fez exame de corpo de delito, e ele exigiu que o delegado colocasse no inquérito policial que ele foi estuprado. Agora, bota na cabeça do cara que o estupro não pode ser contra o homem. E foi uma discussão muito grande, porque a pena de ato libidinoso diverso da conjunção carnal é muito menor, realmente. A pena do estupro era maior. E ele queria ser enquadrado naquela lei. Só que o crime ficava atípico, porque o homem não podia ser vítima de estupro.
Isso trouxe uma discussão enorme e hoje houve uma modificação, acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, e hoje o homem pode ser vítima de estupro, porque agora é submeter pessoa à conjunção carnal, ou constranger pessoa à conjunção carnal, na verdade, ato sexual, mediante violência, grave e ameaça. Então, a mudança do código foi para que a gente pudesse hoje admitir, porque por uma questão cultural, o homem, muitas vezes, ele não ia à delegacia dizer que ele foi vítima de estupro, que ele foi vítima de um crime sexual. Ele ia ser ridicularizado, ele teria vergonha disso. Às vezes, mesmo o menino que é vítima de crime sexual, a família não quer prestar ocorrência, não quer fazer ocorrência, não quer levar o caso adiante, para que o filho não fique estigmatizado, não fique mal falado. Então era um problema muito grande. Hoje esse problema se extinguiu, as coisas se tornaram mais modernas, de uma visão diferente, e hoje você encontra homens que conseguem assumir que foram molestados, que foram estuprados na infância, ou até mesmo quando adultos. E tudo começou com esse caso, que criou da década de 90, início de 2000, que criou toda essa discussão e fez com que o Código Civil mudasse. Então você vê, o fato social, a coisa acontece na sociedade, depois o direito acaba de alguma forma tendo que se modificar e se adaptar a essas mudanças sociais. Tá? O crime Carolina Dickmann, por exemplo, ele também foi exatamente assim. Aconteceu um problema com a Carolina Dickmann, ela levou o notebook dela para ser consertado e a pessoa retirou informações, fotos dela, pessoais, íntimas, e acabou vendendo essas fotos. E hoje a Lei Carolina Dickmann é uma lei que foi criada com relação ao sigilo, à privacidade nos meios digitais. E essa lei não existia, mas primeiro aconteceu o fato. Então, a sociedade, ela precisa ser rápida e dinâmica. Ela vai criando as situações. O direito vai vindo atrás, coitado, tentando se manter próximo e regulando as relações, moldando as condutas, regrando os comportamentos, tá bom? Então, a revogação, além da revogação total ou parcial, ela também pode ser revogação expressa e revogação tácita. A revogação expressa é aquela que a lei diz qual é o artigo que ela está revogando, qual é a lei que ela revoga. Então vem escrito assim na lei: esta lei revoga o artigo 2º da Lei 1050, de 99. Então está expressamente escrito o que está sendo revogado. Não há dúvida. Então a gente lá, revoga o Código Civil. Não tem dúvida, está escrito ali que eu revoguei. É tranquilo, é fácil e é expresso. Bom, não causa dúvidas. A revogação tácita, ela já é mais complicada. Por quê? Ela parte de um raciocínio de que o ordenamento jurídico, ele é um todo harmônico. Ele é um sistema e não pode haver conflito de normas. Toda vez que uma lei se chocar com a outra, a gente tem que resolver. E nós resolvemos esse conflito de normas através da revogação. A gente entende que a lei mais nova revogou a mais antiga. Então, por exemplo, vamos imaginar que a lei de 2000 diz: é possível comportamento X. Em 2020, se percebeu que permitir o comportamento X é ruim e resolve-se eliminar o comportamento. E eles fazem uma nova lei e dizem: é proibido comportamento X. Se a lei mais antiga diz que pode e a lei mais nova diz que não pode, elas estão se chocando, estão indo em sentidos contrários. Vai valer a lei mais nova, então o comportamento não pode. Como também você pode ter uma lei que diga: o comportamento X é proibido. E depois se viu que não tinha nada demais no comportamento X. E mais tarde se fez outra lei para permitir o comportamento X. Então, na revogação tácita, há um conflito de normas, porque elas estão regulando de forma diferente o mesmo tema, a mesma situação. E aí, como eu não posso ficar na dúvida, porque você imagina o cidadão querendo cumprir a lei, faz ou não faz, posso ou não posso? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, a gente diz que ocorreu a revogação tácita. Por quê? A lei mais nova revoga a lei mais velha, se ela for em sentido oposto. Então é muito comum vir assim no final da lei, na revogação tácita.
esta lei revoga as disposições em contrário. Então, tudo aquilo que for diferente dela é uma preguiça do legislador, né? Porque ele nem vai procurar saber se existe ou não existe. Inclusive, assim, tem vários políticos, ainda mais esses políticos da nova legislatura agora, eles propõem vários projetos de leis que já existem, coitados. Aí, claro, é arquivado, porque a lei já existe. Nesse caso, se eu estou fazendo um projeto, já fiz uma lei, e ela vem em sentido oposto à lei anterior, a gente diz que ocorreu a revogação tácita. Então a gente combina, tá, gente? Pode haver revogação total expressa, pode haver revogação total tácita, como também pode haver derrogação, que é revogação parcial, ela pode ser também expressa ou tácita, tá bom? A gente então vai fazendo com que as leis que vão perdendo eficácia, elas vão perdendo tônus, né, vigor, razão de ser, assim. E também vamos regulando novas situações que vão surgindo, porque a sociedade, no seu dinamismo, nas coisas que ela pode criar, nas relações que podem surgir, é preciso fazer novas leis para novas situações. Então, a gente vai atualizando e vai modificando as leis e vai atualizando elas através da revogação e os seus tipos de revogação. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam aqui no YouTube ou escrevam no Google Sala de Aula. E como eu havia prometido antes, eu vou fazer um novo vídeo ainda essa semana. Se Deus quiser, de repente posso tentar ver se eu consigo fazer amanhã ou quinta e conseguir colocar no ar. É porque eu realmente estou com um computador muito ruim e que ele demora muito tempo para fazer qualquer coisa. Às vezes eu levo 3 horas para conseguir colocar um vídeo no ar. E então, assim, é complicado, porque não chegou meu computador novo, eu só tô com o meu velho, que é aquele que vocês já viram que eu uso em sala de aula com a borboletinha. Ele é um computador positivo, bem vagabundinho, com pouco espaço, e só tem 500 GB, ele é bem simplesinho, que eu comprei mesmo para passar slide na sala de aula. O meu computador deu pau e aí eu não tô conseguindo ter agilidade para fazer e postar os vídeos, tá, gente? Então, por isso que eu peço desculpas a vocês por não estar conseguindo ser tão ágil assim no meu trabalho digital, por causa do computador velho que eu tô e que ele vai demorando e eu acabo, às vezes, podendo fazer material para 3 turmas, eu consigo fazer, às vezes, num dia material para uma turma, porque o computador fica travado, ele fica preso fazendo aquilo, não consegue fazer mais nada, porque a memória dele é muito pequena e ele acaba consumindo toda a memória do computador para conseguir fazer um upload de um vídeo, e eu não consigo, às vezes, fazer um trabalho no Word, porque o computador fica travando toda hora. Aí, para não jogar ele na parede, eu tenho que esperar, tá bom? Só peço a vocês um pouquinho mais de paciência. Eu espero que o computador chegue ainda essa semana, eu tô rezando por isso. E é isso, pessoal, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, se previnam, por favor. Eu tenho 2 alunos que estão doentes nas outras turmas, que estão internados. É uma doença grave, é uma doença séria, leve a sério o que está acontecendo. E sempre que puder, o máximo que puder, fique em casa. E quem não puder, vá à rua, mas vá à rua com bastante cuidado, com todas as precauções, e fique lá o mínimo possível, tá bom, pessoal? Um grande beijo para todo mundo e a gente se fala em breve. Tchau, tchau.